Paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo tenha verdadeiramente sido aceita dentro do teu coração. Que você a tenha recebido, porque com ela vem Jesus Cristo como uma mensagem viva para trazer para você tantas coisas por intermédio do Espírito Santo. Que você já tenha sido agraciado desta forma, e se ainda não foi, que possa estar buscando essa verdade. Aonde está a verdade? Longe dos caminhos do engano e do erro. Meus irmãos, minhas irmãs, este vídeo hoje eu vou falar a respeito da Bíblia. Lembrando aqui que todos os que entrarem neste canal e ouvirem esse vídeo, você não é obrigado, e você sabe disso, a ver as coisas como eu vejo. E o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Você não é obrigado a aceitar a minha verdade. Mas eu quero aqui transmitir qual é a verdade que chegou a mim e que eu creio. Aí você considera, porque, irmãos, a sabedoria está em você ter a capacidade de buscar informações. E quanto mais informações, mais preparado você vai estar para fazer juízo de alguma situação ou tomar uma decisão. Mas aquele que aceita verdadeiramente Jesus Cristo, ele recebe a verdade, e eu creio desta forma, através do Espírito Santo, porque eu creio no Espírito Santo, e todas as mensagens que eu passo neste canal é para quem crê verdadeiramente no Espírito Santo, crê que ele está aqui entre nós e que ele é quem traz para nós todas as verdades. Então, eu vou falar o que eu sinto a respeito da Bíblia e qual é a verdade que eu creio e defendo. Durante longos tempos, dentro da nossa congregação, da igreja da qual eu, por exemplo, já fiz parte, e hoje eu não me sinto mais participante dela, e assim que for possível, irmãos, o YouTube não, eu tentei, mas o YouTube não permite, porque eu mudei o nome do canal recentemente. Eu tinha tirado online e voltei com online. Então, nesse momento, eu não consigo mudar. Mas a minha próxima alteração, assim que der o período, eu vou colocar ali Irmão Daniel, ex-CCB. Ou então, Irmão Daniel, saído da CCB. Para que fique bem claro, irmãos, porque eu tenho 59 anos que eu tive dentro da congregação, já nasci, muitos familiares lá dentro. Eu não tenho a menor intenção de enganar alguém. Uma irmã uma vez falou assim, eu entrei aqui porque era um canal da CCB. Não, a CCB procura um pouquinho de esclarecimento, que você vai entender que a CCB, a congregação, ela tem o canal oficial, só aquele é o canal lá da congregação. Aquele que os advogados defendem, né, na justiça do homem. Mas aqui, irmãos, nós não defendemos nada na justiça do homem, aqui é tudo na justiça de Deus. Tudo nós tratamos aqui segundo a guia do Espírito Santo, é assim que eu creio. Então, meus irmãos, assim que der, eu vou mudar esse nome, mas tem que esperar o tempo do YouTube. Agora, para os irmãos que já entenderam isso e que não são preconceituosos, e que não tem esse filtro imposto por uma sigla, por homens, né? Mas que tem a capacidade sem se destruir, porque a impressão que dá é que tem gente que tem a mente tão fraca. Dizem, eu não creio nisso, não. Eu creio que toda mente é forte. E toda mente, ela é disputada pelas hostes espirituais da maldade.
porque na tua mente que eles querem trabalhar. Então eu não creio em mente fraca, não, irmãos. São tudo mente boa, mas tem uns que têm mais preguiça, né? Tem uns que gostam de entregar o seu destino espiritual na mão de homens, mas aí é por sua conta e risco. Não foi isso que o Senhor Jesus nos deixou e nos concede. Mas dentro da congregação, a princípio, durante mais de 100 anos, a Bíblia era considerada a palavra de Deus. Estava escrito lá, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu acho que passou 100 anos, aí os homens deixaram de crer. Aí eles mudaram, aí no Inário 5, ele coloca lá, nós cremos que a Bíblia contém, quer dizer, o que contém já não é um todo, né? Então, quem declarou isso não foi a igreja, porque a igreja é composta pelos membros, mas alguns poucos que não representam a maioria, eles acreditam que sim, mas não representam, eles determinaram lá que agora a Bíblia não era mais a palavra de Deus. Agora ela só continha a palavra de Deus. É interessante como essa massa manobrada vai aceitando tudo, né, irmãos? Mas hoje eu estou aqui para dizer, de uma forma interessante, que nenhuma forma, nem outra, é a forma como eu vejo. E eu não vejo verdade. Nem que a Bíblia é a palavra de Deus, e nem que ela contém. Irmãos, para mim a Bíblia não é a palavra de Deus e a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que ali você tem a história contada pelo povo, pelos judeus, pelo povo de Israel, está lá toda contada. Tem coisas boas, coisas ruins, tem muitos, tem crimes, tem pecado, nossa, tem uma infinidade. Mas aquele livro lá, irmãos, é um livro que, como livro, é só um livro. E quem lê aquele livro como um livro, vai obter dali só aquele conhecimento, aqueles relatos históricos. Já a parte que se diz Novo Testamento, já é uma reunião das cartas de Paulo, algumas cartas dos apóstolos, né? Relatos descrevendo os atos dos apóstolos e também relatos descrevendo aquilo que foi possível registrar. Algumas participações no ministério de Jesus Cristo, né? O que ele falou, o que ele fez, então tem ali os relatos. Mas aquilo é a palavra de Deus? Não. E eu vou dizer para meus irmãos por que a Bíblia nem contém nem é. A Bíblia contém a história. Só que a Bíblia contém muito mais do que a história, irmãos. A Bíblia, se ela for vista pelo poder da verdadeira palavra de Deus, sai de lá mistérios que vocês não fazem ideia do que pode sair dali, mas não das letras, que as letras são mortas. Mas o Espírito pode tirar dali, mas pode tirar de tantas coisas, mano. O Espírito Santo, quando vai falar conosco, você pode estar lendo um livro de um autor aí do mundo que não reclama que foi, porque tem uns que reclamam que quando escreveu aquilo lá, ele foi inspirado por um anjo ou coisa e tal. Nós estamos cheios de profeta aí que escreveram novas doutrinas dizendo que foi um anjo que desceu do céu e inspirou ele, né? Mas eu falo de um livro normal, comum. Alguém escreve um livro e às vezes você está lendo ali, mas o Espírito Santo que está em você, ele te visita, irmãos, e fala contigo. Por quê? Porque eis aí a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito Santo, é Cristo, irmãos. Cristo vivo, porque o Cristo vivo é o Espírito Santo. As igrejas gostam muito aí de pregar o Jesus de Nazaré, mas esse morreu, estão pregando um morto, né? Mas aquele que ressuscitou, o Cristo vivo, aquele que falou, estou indo para o Pai, mas deixo-vos, né, o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Então, esse é o verbo que se fez carne e depois se fez Espírito
mas espírito presente. Porque o Verbo estava com Deus. E ele não estava aqui. Deus falava com o seu povo através de Moisés, através dos profetas, não é verdade? Às vezes o anjo vinha e falava como falou com o Gideão, que não era nenhum profeta. Então o Senhor falava com as pessoas de várias formas. Mas o Verbo estava com Deus. E chegou um momento que o Verbo se fez carne, esteve entre os homens. Mas também chegou o momento do Verbo partir. Então a palavra de Deus estava com Deus. Não estava no Velho Testamento, na Torá. Quando eles... a palavra só chegou quando os judeus decidiram escrever e foram inspirados. Bom, você pode crer nisso, irmão, mas não é essa a verdade que eu vejo. A palavra estava com Deus, era o Verbo. O livro foi escrito, tinha inspiração, tudo bem, mas não era a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus se fez carne e habitou entre os homens, mas por um período. O ministério dele durou 3 anos e pouquinho. Mas aí ele avisou, estou partindo, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. E deixou para nós o quê? O Verbo espiritual que ia ficar entre nós. Aí já é a palavra de Deus em espírito, irmãos. E aí o Senhor já falava, vós não adorareis mais no templo, nem no monte, mas em espírito e verdade, porque a única forma de você adorar a Deus é em espírito. E a única palavra de Deus é em espírito. E ela usa a Bíblia para falar com você. Nós temos relatos aqui de irmãs que teve revelação e o Espírito Santo falou assim, vai ler a Bíblia. E ela começou a ler e dali o Espírito Santo começou a tirar mistérios para ela. Volta e meia eu recebo de irmãos que já se converteram a Cristo e que já estão em espírito e verdade, eles me mandam relatos, né, de revelações que o Espírito deu e interpretações que o Senhor deu na Bíblia. Mas às vezes o Senhor não usa a Bíblia, dá interpretação direto, sem usar a Bíblia. Mas também dá, usando até um livro, como eu dei uma referência. A Bíblia é importante? É muito importante, irmãos. Porque dali, o Senhor é o livro principal, assim, para que o Espírito Santo nos mostre muitas coisas. Mas também é o livro que está servindo para matar muita gente. Então eu poderia dizer aqui, eu sei que muitos vão reclamar, que a Bíblia, ela é um instrumento de morte. Você vai se escandalizar? Se alguém pegar uma Bíblia e começar a bater na cabeça de alguém, como eu vi um desenho uma vez, um monte de pastor começaram a bater com a Bíblia num rapaz que era homossexual. E eles batiam e o rapaz morreu, porque de tanta paulada que levou com a Bíblia. Mas foi um instrumento de morte. Então, a Bíblia é um livro que pode servir, é como uma faca, uma lâmina. Ela pode servir para cortar uma carne para te alimentar, mas pode servir de arma branca para tirar a vida de alguém. Então, agora o Espírito Santo, ele serve para te dar vida e vida eterna. A palavra de Deus, a verdadeira, ela te dá vida eterna. Ela faz brotar aquela fonte de água dentro de você que permite que você nunca mais tenha sede. E que sede, irmão? Sede da palavra. Por que você não tem mais sede da palavra? Porque está dentro de você. A mina está lá. Você pode servir aqueles que estão sem ter essa fonte. Então da tua boca pode sair palavra de vida eterna para muitas pessoas. Mas pode entregar a Bíblia na mão de qualquer pessoa. Eles distribuem pelo mundo todo, irmão. Sabe o que está acontecendo? O homem está usando a Bíblia para criar doutrinas e prender as pessoas. Agora eu vou ler uns trechos bíblicos aqui, irmãos, para poder dar mais embasamento. Eu separei aqui uma parte que Jesus falava a respeito dos judeus, né? E ele falava assim, vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna.
As pessoas achavam que tinha vida eterna na Bíblia, nas Escrituras. E são elas mesmo que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para teres a vida. E essa história continua. Tem tanta gente buscando salvação na Bíblia. E Cristo já falava, não, eu sou a salvação. Cristo falava assim. Mas as pessoas estavam lá na Escritura. Mas as Escrituras já falavam que Cristo era a salvação. E mesmo assim eles continuaram lá buscando ali e não aceitaram Cristo. Por quê? Não quiseram aceitar a palavra de Deus. E está cheio de gente aí que não vai querer aceitar o que eu estou falando, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que nem você vai encontrar, né? Se você for ler, vai lá, lê em Isaías, em outros lugares, você vai ver que fala sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, que é Cristo, era o Verbo. Mas ele já se fez carne, esteve entre homens e já foi, e deixou para nós o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, e esse é a única palavra de Deus. Então, irmãos, você quer defender a Bíblia como o livro que contém a palavra de Deus? Faça isso por sua conta e risco. Você quer se fazer mestre da Bíblia e ensinar as pessoas? Faça isso por sua conta e risco. Você quer dizer que a Bíblia só contém, não é a palavra de Deus, mas contém ali a palavra de Deus? Faça isso. Eu digo para vocês que nem é e nem contém. A palavra de Deus é o Espírito Santo que vivifica. Vamos lendo um pouquinho mais a Bíblia, porque a Bíblia é importante para mim. Eu tenho Bíblias, várias versões, é importante para mim. Mas tem partes, irmãos, que é difícil de entendimento. Sabe por quê? Cristo já falava: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Irmãos, a Bíblia é de difícil entendimento para quem é pequenininho. Tem gente que não tem nem a capacidade de ler a Bíblia. Tem gente que lê e não consegue entender aquelas palavras, né, rebuscadas, palavras antigas, principalmente a João Ferreira de Almeida. Então, por mais que o homem tenha traduzido para a linguagem popular, tem gente que não consegue entender, mas o Espírito Santo ela entende. Então, o irmão, irmã, que às vezes se acha ignorante, que não consegue nem ler a Bíblia, não se preocupa não, você não precisa dela não. A tua salvação, você só precisa aceitar Cristo no teu coração e ouvir o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo, que é a verdadeira palavra, está dizendo para você. Irmãos, tem um trecho aqui na frente que fala assim, em Mateus 13, versículo 14 e 17, e nele se cumpre a profecia de Isaías. Isaías já falava de Cristo, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Eu sei que eu estou falando para muita gente de coração endurecido, mas Cristo já falava lá também, Isaías já falava. E ouviram de mau grado os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isso é Cristo falando. Quem não aceita Cristo, pode ler, não vai encontrar nada, porque o Espírito Santo vai ocultar. Você sabe e entendido, o Espírito Santo vai te ocultar os mistérios. Os verdadeiros mistérios, a verdadeira palavra de Deus, vai ficar oculta. Se humilha na presença de Deus. Se faz um pequenininho e você vai ver que a palavra de Deus é maravilhosa. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. É Cristo falando, irmão. Aquele que recebe Cristo e recebeu o Espírito Santo, irmão, ele supera os profetas. Irmão, você vai superar Elias, Eliseu,
Você vai superar todos os profetas, porque eles eventualmente recebiam o Espírito Santo. Você vai andar com o Espírito Santo dentro de você. Santo Deus, irmãos. Mas diz aqui também, irmão. Aí já o apóstolo Paulo, né, nosso irmão Paulo, falava assim: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Irmãos, não adianta você ler a Bíblia, porque lá não está a palavra de Deus e nem contém. Você vai ler 1, 2, 3. Tem gente que lê a Bíblia e fala: eu li 10 vezes. Eu já vi gente falar que leu 100. E aí? Se uma vez ele tivesse aceitado o Cristo verdadeiro, estaria com o Espírito Santo dentro dele, a fonte das águas vivas dentro dele, que ele não teria que ler meia Bíblia, mas teve que ler 100 e não encontrou Cristo, nem encontrou a salvação. Foi ocultado dele. Assim como vai ser ocultado a muitos de coração duro. Teu coração é duro. Deixa o Senhor Jesus amolecer, ele se humilha. Se torna um pequenininho para poder crescer no Espírito. Olha, irmãos, para terminar esse vídeo, eu vou ler aqui o que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses 2,8. Isso é muito importante. Tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. É isso que você está é presa na mão de homens. Você está comendo da boca de homens, quando o Senhor, ele fez um concerto direto com aqueles que o aceitam e o recebem. O Espírito Santo faz morada em você e você já não vai mais comer na boca de homens. Mas o Senhor já o Espírito Santo, através de Paulo, já alertava aqui: para que nem vos faça presa sua. Hoje você é uma presa na mão do homem. Hoje o homem pega aquele livro preto lá e diz que é Deus falando e é um mentiroso. Porque Deus não fala através de um outro homem para você, não. Isso foi no tempo dos profetas. Isso é uma mentira. Deus quer falar diretamente com você. O que eu estou falando é tudo bíblico. Tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia. E eu falo com a autoridade que o Espírito Santo me dá. Porque quando você for meu irmão em Cristo, quando você entrar para a verdadeira igreja, aquela que é de Cristo, que não tem denominação, não tem registro em cartório, não tem prédio, porque você é o templo. Quando você entrar para essa igreja, porque a partir do momento que você se liga em Deus, pelo Espírito Santo, você faz parte dessa igreja. Não importa. Se eu estou no Brasil, você está na China. Se eu estou no Brasil, você está na França. Nós estamos ligados, em comunhão, no mesmo Espírito. Eu sinto a presença do mesmo Deus que você sente. Ele revela a palavra para mim, a mesma que revela para você. Entra para essa igreja, irmão. Sai do domínio do homem. Sai do jugo, das vãs filosofias, das sutilezas, desses talismã, desses rituais, que está só te matando. Porque todo aquele que não está em Cristo está morto. Vem para Cristo, irmão e irmã. Vem para Cristo, vem para a vida e sai da morte. Então essa mensagem é: a Bíblia não é nem contém a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o verbo que se fez carne, voltou para o Pai e deixou em espírito a sua palavra. E a sua palavra está aí disponível para todo aquele que crê em Cristo e receber. E não deixar ninguém mais te enganar. Fiquemos com essa mensagem. E o nome de Deus seja louvado em nossas vidas. Amém.